Bem, meus queridos irmãos, hoje, nesta festa da Sagrada Família, nós temos a oportunidade de refletirmos alguns pontos sobre família, não é? Que é algo importantíssimo e que às vezes nós deixamos passar batido, ou nos tempos de hoje nós vemos com certa descredibilidade, não é? Ou desvalorizada por vários meios. Então se torna importante nós falarmos um pouco deste algo que é querido por Deus, não é? Querido por Deus. Logo no comentário inicial da nossa liturgia de hoje, nós vemos falando que Jesus quis nascer numa família, não é? Jesus não precisava nascer numa família, é Deus, não é? Poderia parecer de maneira, mágica, não é? E de repente começar já a sua pregação, mas quis Deus, na sua sabedoria, que Jesus nascesse no seio de uma família, passando por todo esse processo que permeia a nossa humanidade, não é? Olha a importância da família. Veja que em vários grupos de animais, e nós também o somos, mas os estudiosos dizem que nós somos racionais. Por vezes eu penso que tem muitos animais por aí que são mais racionais que a gente, não é? Por vezes nós agimos muito mais instintivos do que muitos animais por aí. Mas veja, como dizem que somos racionais, então nós, diferente dos outros animais, nós temos uma pequena sociedade dentro de uma sociedade maior. Muitos animais por aí organizam-se em grupos, em certo arranjo de sociedade, né? Por exemplo, as formigas, alguns rebanhos de animais também se organizam dessa forma, como a gente, mas nenhum desses animais tem essa formação, esse núcleo que nós chamamos de família. Esse núcleo que nós chamamos de família, não é? Por que que isso acontece? Porque a infância humana é uma das mais frágeis que tem, não é? A criança, quando nasce, é de uma fragilidade que poucos animais nascem dessa forma, não é? Você vê muitos animais aí, mal nascem, já estão aí andando, né? Olha o bezerrinho, acabou de nascer, poucos minutos depois já estão em pé, mamando, nós pulando para todo lado. Nós, seres humanos, somos de uma fragilidade tão grande que demoramos tanto tempo, não é? Dependente de nossos pais para tudo, não é? Até estarmos prontos para dar os nossos primeiros passos, e ainda assim vai demorar anos para que possamos estar, né, prontos para o mundo, Veja, e durante todo esse percurso, nós somos sombreados, ou guiados, ou educados onde? Na família, nesse núcleo familiar. Quis Deus que Jesus nascesse passando por todo esse processo, não é? Todo esse processo, como nós também o passamos. Veja a importância disso, porque dessa família, dessa pequena sociedade, depende também essa grande sociedade no qual vivemos. Se tivermos uma boa criação e educação dentro desse núcleo familiar, certamente que nós vamos transpor esse pequeno núcleo para essa grande sociedade. Basicamente é isso, não é? Quando não acontece uma boa criação, uma boa educação nessa pequena sociedade, nesse núcleo familiar, certamente que lá fora também não vamos expressar essa criação, não é? Essa boa criação. Olha que é uma coisa simples, às vezes nós não percebemos isso, não é? Simples, mas às vezes nós não damos valor a isso. Olha, a primeira leitura de hoje nos traz um trecho do livro do Eclesiástico, onde há um comentário e uma certa exortação
sobre o mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe. Ali, nesse comentário do autor, vai falar como se deve portar os filhos em relação aos pais, em relação à sua criação, ao respeito, à obediência e ao cuidado com os pais na velhice, não é? Honrar pai e mãe. Olha, nos 10 mandamentos nós temos duas classes de mandamentos, vamos dizer assim. A primeira tábua e a segunda tábua. A primeira parte são os mandamentos relacionados diretamente a Deus, que são os 3 primeiros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar teu santo nome, não falar seu santo nome em vão, e guardar, era o sábado, mas como somos cristãos, os domingos e dias santos, não é? Sim ou não? Não é? E qual que é o primeiro dos mandamentos que se referem às nossas relações um para com o outro? Qual que é? Vocês estão com vergonha? Não vale ponto não, né? Não é o Enem, não é? Honrar pai e mãe. Veja, é o primeiro dos mandamentos sociais. O primeiro dos mandamentos que nos apresentam essa relação um para com o outro, não é? O primeiro é honrar pai e mãe. Porque isso implica no começo de tudo. E olha aqui, honrar, aqui não é só uma questão de ser obediente, não é? Essa honraria tem um significado maior, que é uma questão de você levar com o seu testemunho o nome dos seus pais. O que seus pais lhes ensinaram, você levar com seu testemunho, como parte da sua formação, às próximas gerações. É assim que a gente honra, não é? Aquilo que nos foi ensinado de bom, a gente leva ao outro como forma de engrandecer e honrar. Como se a gente dissesse, olha meu filho, eu estou te ensinando isso, e isso eu aprendi de meu pai. Não é? Mas sabe que nisso há também uma vertente de mão dupla, não é? Porque não dá para se honrar, não dá para se amar e se respeitar aquilo de quem nós não observamos ou de quem nós não gostamos. Olha, e aí a gente começa a compreender a segunda leitura, não é? A gente não ama aquilo que a gente não admira e respeita. Né? Esse amor que nós temos mais sentimental, não estou falando do ágape, né? Mas esse amor mais sentimental, que é o eros e o philos. Então, esse amor depende muito da admiração e do respeito. E aí a gente consegue compreender o que São Paulo quer dizer na segunda leitura, quando ele vai dizer: pais, não exaspereis os seus filhos. Não exaspereis os seus filhos. Ou seja, dê testemunho, não é? Não é que você vai passar a mão na cabeça dos seus filhos, mas dê um bom testemunho para que eles aprendam da forma certa. Da forma certa. Para que vocês possam ser admirados e respeitados. Amor com essa condição, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, mas o amor depende, esse amor sentimental, né? Depende da admiração e do respeito, como nos casamentos, não é? O amor tem que ser, por vezes, alimentado. Quando se perde a admiração, ainda caminha capenga. Mas quando se perde o respeito em todas as relações, aí acabou. Por isso, é preciso que a gente alimente isso também nas nossas relações, né? Como disse, é uma troca. É uma troca. Se eu quero que o meu nome seja honrado nos meus filhos, eu tenho que fazer por onde ter essa honraria, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de ser pai, de ser mãe, para que eu possa passar isso, para que eu possa para o meu filho, para a minha filha, ter a sua admiração e o teu respeito, não é?
Porque, ainda mais no mundo de hoje, com tanta informação, olha, meus queridos, talvez antigamente isso funcionasse, não é? O fato de você ser pai, você ser mãe, já impusesse alguma coisa, só estes títulos, não é? Mas no tempo de hoje, é necessário que você tenha essa qualidade, vamos dizer assim, não é? Essa característica do seu testemunho valer, muito mais do que as suas palavras. Testemunho, não é? Eu já disse isso aqui, mas eu acho engraçado e gosto de lembrar que minha mãe sempre me dizia: olha, meu filho, faz o que eu faço, faça o que eu falo, não faz o que eu faço. Ela falava mais por causa do cigarro, né? Que ela fumava, e ela falava: não é para você fumar, fumar é uma coisa horrível. E ela fumava, né? Ela, graças a Deus, ela parou. Mas veja que o testemunho, não é? Tem que valer mais, porque as palavras, né, por vezes saem pela boca da gente e a gente fala até muitas besteiras, mas como a gente vive, isso fica, né, marcado na vida das pessoas. O que a gente testemunha verdadeiramente com a nossa ação, com a nossa vida, isso marca, mesmo que a gente não perceba. Mesmo que a gente não perceba, a nossa vivência deixa profundas marcas na nossa família, nos nossos filhos, naqueles que estão próximos a cada um de nós. Marcas boas e marcas ruins. Olha a nossa responsabilidade, não é? Quanta gente por aí tem profundos traumas, principalmente com os pais, com o pai, não é? Quantas pessoas por aí têm profundos traumas, principalmente com a figura do pai. Com a figura do pai. Veja a nossa responsabilidade enquanto a isso. Olha, na segunda leitura de hoje nós vemos São Paulo, que escreve aos Colossenses, e ele escreve essa carta de uma maneira até muito dócil, não é? Vai chamar-nos de santos, de escolhidos, e se nós somos escolhidos, somos amados do Pai. Olha, se somos amados do Pai, temos que viver, e São Paulo nos diz isso, não é? Com compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paciência. Porque Deus nos amou um dia, nos perdoou, nos deu tanto amor, não é? E se nós somos esses escolhidos, chamados por Deus, nós também devemos ter esses mesmos sentimentos e qualidades que Cristo teve por nós, também pelos